Assim como o século XIII pode ser chamado o século da metafísica e da teologia, o período da escolástica, em que viveram e produziram suas obras gigantes como Santo Alberto Magno, como São Boaventura e principalmente Santo Tomás de Aquino, talvez o maior pensador que já existiu nesse mundo. Da mesma forma, nós podemos dizer que os séculos XVII e XVIII são os séculos da música. E essa música é a música barroca. O estilo barroco predominou na Europa durante todo o século XVII e a primeira metade do século XVIII, enquanto outras modas, outras artes mudavam já de estilo, já estando sob a influência iluminista do século XVIII. Na música não, na música a primeira metade desse século foi o que produziu, na verdade, os maiores gênios, os maiores compositores, é o chamado barroco tardio. Alguns desses principais compositores são Johann Sebastian Bach, talvez o maior compositor de todos os tempos, que compôs música sacra em profusão, que fez inúmeras, centenas de cantatas, que produziu várias missas, dentre as quais a missa em si menor, que eu creio ser a maior expressão em termos de música sacra de todos os tempos. Existe uma adequação perfeita entre a melodia de um Kyrie, do Kyrie da missa em si menor de Bach, por exemplo, com o espírito de contrição e de arrependimento do fiel diante de Deus, que nós não encontramos essa adequação em outros compositores posteriores, como por exemplo na missa Requiem de Mozart, que é simplesmente genial, uma composição espetacular. Nós não podemos dizer que existe um verdadeiro espírito de contrição no Kyrie dessa missa, que é belíssimo, sem dúvida, mas que não expressa aquelas realidades que ele deseja expressar. Então, existe um certo descompasso nesses estilos posteriores. Na música barroca, isso não existe. A adequação é perfeita. Nós temos, por exemplo, a expressão máxima da força e da majestade do próprio Deus, colocada de maneira perfeita no Dixit Dominus de Handel, que se baseia nessa composição no Salmo 109. Então, talvez uma das peças mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Então, existe uma abertura na música barroca para o transcendente. Existe uma abertura para as realidades superiores que ela deseja expressar. A música barroca ela vai conseguir integrar, ela vai conseguir absorver tudo o que os estilos anteriores produziram de bom. Infelizmente, nós não temos registros da música na antiguidade. Ela se perdeu 99,9%. Algumas composições são mais ou menos conhecidas, como por exemplo a do Epitáfio de Seikilos. Aqueles que conhecem música, que já tiveram algum estudo nessa área, já sabem do que eu estou falando. É uma melodia bem simples que foi registrada sob uma forma tosca, mas que é compreensível para nós hoje e está registrada no epitáfio da esposa desse compositor, Seikilos. É uma melodia muito bonita, mas é muito pouco que se conhece da música desse período. Na Idade Média, graças à invenção das partituras, a partir do desenvolvimento do gregoriano, no século VI, VII, nós temos a notação musical que permite que essas melodias sejam transmitidas com fidelidade às gerações posteriores. Então, tanto o gregoriano como a polifonia do final da Idade Média, do período da Renascença, como a própria música profana renascentista, tudo isso vai ser integrado e superado em muito pela música barroca. É o primeiro período da música propriamente erudita que vai produzir grandes orquestras, e que vai conseguir desenvolver inúmeros estilos musicais que eram desconhecidos até então. Nós temos um desenvolvimento sem igual da ópera, por exemplo, que é um estilo
profano por excelência e que foi desprezado por muitos por ser considerada uma poesia imperfeita, acoplada, juntada com uma música também imperfeita, mas que tem uma expressão magnífica, né, e que encanta até mesmo o grande público, né? A ópera no período barroco eu a considero muito superior a tudo que veio depois, porque nós temos não só os temas clássicos, né, temas tirados do teatro clássico ou temas religiosos, né, tirados das escrituras, mas que sempre tem, ou da história antiga, da história clássica, mas que sempre tem um respeito pela moral, pelos bons costumes, mas principalmente tem uma estrutura fechada e muito correta na sua integralidade, coisa que a ópera posterior não tem, mas também uma característica que eu considero essencial, que está presente em todos os tipos de composições barrocas e que a música posterior não tem, né? Especial romântica, né? As outras nem se contam, né? Eu não vou aqui levar em consideração música dodecafônica do século XX, ou então música atonal, né, de um Schoenberg. Isso são, francamente, experimentos acadêmicos de intelectuais enlouquecidos, né? Nós não podemos levar a sério essas coisas que não tem beleza nenhuma, que ninguém vai escutar por prazer, e aliás não é o objetivo de nenhum desses compositores. Eles só querem fazer experimentos mesmo, né? São modas acadêmicas, modas intelectuais que passaram tão rápido quanto chegaram. Então, elas não têm o mesmo valor que as composições dos grandes estilos de época da música erudita, né? O romântico tem seu valor, mas ele tem uma certa inferioridade nos aspectos estruturais, justamente pela sua complexidade, pelo desenvolvimento posterior, né? As orquestras do século XIX têm instrumentos muito mais aperfeiçoados, instrumentos que não estavam presentes nas orquestras barrocas, né? O próprio piano, que foi desenvolvido já no final do século XVIII, no período barroco existia o cravo, né? Que musicalmente, bom, se bem que eu gosto muito, né? Eu tenho a mesma opinião de Jean-Philippe Rameau, outro grande compositor barroco tardio, né, francês, que considerava que nada se compara ao som metálico, né, e ao brilho que produz o cravo, mas nós podemos dizer que sim, em vários aspectos o cravo é inferior ao piano. E inúmeros outros instrumentos que foram, claro, muito desenvolvidos em períodos posteriores, mesmo assim, eles não vão compensar, né, a perda fundamental em termos estruturais. E do que eu falo aqui? É muito importante que vocês me entendam. A música romântica, ela é melodicamente muito bela. Em geral, se você pegar as melodias de um Beethoven, de um Brahms, de um Schubert, de um Tchaikovsky, de um Debussy, ou mesmo de um Rachmaninoff, já no século XX, são melodias muito belas. Contudo, elas estão numa estrutura que é rica, mas é muito complexa, e elas expressam, geralmente, se não o sentimento do próprio compositor, de alguma forma elas expressam a desordem interior desse compositor. Elas são fundamentalmente expressão subjetiva. E é por isso que frequentemente elas assustam, mesmo na sua beleza, na sua grandiosidade, por certos arroubos de sentimento ou por certas desigualdades. Não é o caso da música barroca. Se vocês pegarem as composições de Bach, por exemplo, as fugas de Bach, ele usou tabelas de logaritmos para a sua composição. Ou seja, são músicas que têm uma perfeição matemática e, portanto, conseguem expressar com muito mais riqueza certas realidades, até mesmo cósmicas, né? Que uma música que é expressão subjetiva não pode. Mesmo que seja mais complexa. Claro, ela expressa a complexidade da própria psique humana, né? Dos próprios sentimentos humanos. A mente humana é muito complexa, né? Sob certo aspecto, a realidade é mais simples.
A música barroca ela vai expressar isso. Vocês querem expressão de uma harmonia cósmica, né? Da natureza tal como feita por Deus, do que as 4 estações de Vivaldi, né? Vivaldi, que é um dos grandes compositores barrocos, que era sacerdote católico, né? Infelizmente parece que era um mau sacerdote, né? Há certas anedotas que falam a respeito de momentos em que interrompeu missas, né? No momento da consagração, uma vez, porque havia tido uma ideia sobre as suas composições e largou a missa. Quer dizer, não é lá um sacerdote muito virtuoso, mas como compositor é simplesmente maravilhoso, genial. Compositores como Handel, né, que além das suas óperas maravilhosas, né, fez também oratórios belíssimos, já citei aqui o Dixit Dominus, mas também um oratório feito em inglês, como o seu Messiah, né, que deve ter, acho que 3 horas de duração, né, pelo menos mais de 2 horas, sim, né, se você for representá-lo inteiro. São composições com uma qualidade, com uma profundidade, e que não apenas expressam a harmonia cósmica, mas que expressam o transcendente como em nenhum outro período, né? Existe uma abertura ao transcendente no período barroco. Existe uma beleza de um outro tipo, e é uma beleza simples, né? Vocês querem ver também um exemplo de simplicidade maior do que o famosíssimo, né, cânone em Ré maior de Johann Pachelbel, no Brasil chamado de Pachelbel, né? É uma das coisas mais bonitas que já se compôs e, no entanto, é simplíssimo, né? A simplicidade, a beleza da simplicidade matemática. Existe, sim, uma superioridade em geral, né? Claro que todo período tem maus compositores e bons compositores. Há certos românticos que não caíram, né, desse tipo de expressividade subjetiva. Nós podemos citar, por exemplo, Dvorak, que inclusive era um católico devoto, por sinal, né? Muitas composições de Brahms também não têm isso. Essa expressão subjetiva exacerbada, essa violência quase, né? Nós podemos citar também Anton Bruckner, né? Bruckner também foi um compositor romântico de altíssima qualidade e que não parece ter caído nesse vício geral do seu tempo, né? Pelo menos nas suas composições que eu conheço. Portanto, procurem conhecer a música barroca e ter contato, né, com esses grandes compositores, que vocês não vão perder nada. Muito pelo contrário, só tem a ganhar. Nesse período também, as óperas, como eu já disse, vão ser desenvolvidas imitando principalmente modelos clássicos do teatro, né? E nós temos as óperas de Lully, por exemplo, na França, no final do século XVII, período da inauguração de Versalhes, né? O auge do reinado de Luís XIV, é o período em que compunha Jean-Baptiste Lully, que era um ditador musical, né? Ele ditou todo o estilo que seria o estilo propriamente francês para ser seguido por todos os outros compositores, né? E muitos outros sofreram com isso, mas fez um bem muito grande, né, a ópera. Ele fazia óperas belíssimas, todas exclusivamente com recitativo, né? Sem áreas destacadas, algo que é impensável, né, nos períodos posteriores. Mas é um recitativo tão belo, tão envolvente e tão simples,
que fazia com que a ópera parecesse uma representação de uma peça de teatro, porque todos entendiam as palavras que estavam sendo ditas pelos cantores, né? Coisa que nas óperas, por exemplo, românticas, você não vai conseguir entender uma ópera de Rossini, por exemplo, só ouvindo os cantores sem ter um libreto ou então um telão passando o que está sendo dito, né? E de preferência com tradução. Ou, por exemplo, com uma ópera de Gounod, né, do século XIX, que são cheias, né, de firulas e de exageros. Não dá para você entender o que está sendo dito, né? Então, existe uma simplicidade muito bonita nas óperas de Lully, que foram muitas. Infelizmente, esse compositor teve uma morte estúpida, né? Um dia estressado com os seus músicos, que ele treinava pessoalmente, né, regendo a sua orquestra, ele deu um chute em um dos púlpitos, né, dos quais ele regia a orquestra de Luís XIV, e acabou por pegar uma infecção no pé e morrer, né? Uma morte realmente estúpida. Mas, sem dúvida, um compositor maravilhoso. Mas, se querem um único, fiquem com Bach, né? Johann Sebastian Bach é o maior compositor de todos os tempos. Tudo que esse homem fez é bonito. Tudo, né? Realmente não existe comparação. Tanto as suas missas, quanto as suas cantatas, quanto os seus oratórios, né? Seus concertos, famosíssimos concertos de Brandemburgo, as suas músicas simples para um ou dois instrumentos, né? As suas sequências, né? Que alguns não traduzem do francês, né? Suite, né? Sequência, as suítes, né? As sequências para violoncelo, das quais a primeira é a mais famosa, né? As suas fugas, seus temas para órgão, são simplesmente sublimes. Não existe inferioridade nas orquestras, nos equipamentos, na estrutura que não é tão requintada, que não é tão, talvez tão intelectualizada como a da música mais moderna, mais contemporânea. Não existe nada que compense, né, essa perda fundamental. Se vocês querem ter uma ideia do que é essa perda do sentido quase que simbólico, arquetípico, né, procurem conhecer as obras de um historiador da arte muito famoso do final do século XIX, austríaco, chamado Alois Riegl, né? Ele mostrou como realmente existe uma via de mão dupla nisso, porque a excessiva especialização, o excessivo desenvolvimento técnico, ele acaba trazendo certa pobreza no sentido originário daquela forma artística, né? Se você comparar uma estátua tribal simples, né, de uma tribo, não sei, celta, africana, com, não sei, Moisés de Michelangelo, né? Claro que o Moisés de Michelangelo vai ter uma riqueza anatômica, né, e técnica, um apuro técnico infinitamente superior, mas em certos aspectos simbólicos, né, fundamentais, ela acaba perdendo, né? Porque existe essa via de mão dupla, esse efeito, né, que foi descoberto e descrito por Alois Riegl. E nós podemos dizer isso da música também. Uma música que é muito complexa, que é muito requintada, ela acaba perdendo um pouco, né, em todo esse aparato técnico, todo esse apuro técnico, do sentido originário da música. E é por isso que muitos compositores frequentemente precisam voltar às composições populares, né, às canções populares, folclóricas, para poder servir de base para suas composições, né? São as rapsódias, né? As rapsódias nada mais são do que isso, quer dizer, uma tentativa de trazer um enxertar um pouco de vida, né, nessas artificialidades intelectuais em que a música erudita às vezes acaba se perdendo, né? E a música do período barroco não tem isso. Portanto, ouçam, né? Ouçam esses gigantes como Bach, Handel, como Lully, Jean-Philippe Rameau, né? Pode-se dizer o rei do cravo, né? E das óperas também, maravilhosas todas.
procurem conhecer esse tesouro, né, inesgotável, né, porque são compositores que faziam muita coisa também, né, os italianos, né, Antonio Vivaldi, os Scarlatti, né, pai e filho, Alessandro Scarlatti e Domenico Scarlatti. Procurem conhecê-los, que vocês vão descobrir um tesouro.